Olá pessoal, tudo bem com vocês? Conforme eu havia comentado no vídeo anterior, eu ia trazer para este vídeo um convidado, que é o Douglas, que está aqui conosco. Fala oi para minha audiência. Prazer, pessoal. Então esse é o primeiro vídeo que eu estou fazendo nesse formato de bate-papo, e esse realmente é um vídeo apenas de bate-papo. E o Douglas é além de amigo, ele é um incentivador do meu canal, um entusiasta mesmo até. E eu tenho muita gratidão, viu, Douglas, por você acreditar no meu trabalho. Tô aqui para isso. Bom, então eu vou revelar para vocês, né, qual é o assunto de hoje que nós vamos tratar. Eu mantive eles em suspense, né? Porque eu perguntei para o Douglas, né? Douglas, qual o assunto que você gostaria que eu trouxesse para o canal, já que você vai participar? E ele deu uma resposta que eu achei interessante. Ele falou, mas o canal é seu, eu acho melhor você escolher. E aí eu coloquei na pauta alguns assuntos como feminismo, como aborto, como outros tantos, e eu acabei pensando um assunto que eu amo falar sobre ele, e de todos os pontos de vista, filosófico, religioso, enfim. E o assunto de hoje é Deus e o ateísmo. Então, Douglas, a gente vai começar esse bate-papo, mas antes eu quero pedir para você que não é inscrito, se inscreva no meu canal. O que mais, Douglas? Ativar o sininho, as notificações, dar like e comentar. Por favor, eu estou precisando de inscritos. E olha, aqueles inscritos que estão comigo desde o início, gente, vocês não têm noção de quanta gratidão eu tenho, porque vocês estão acreditando desde o começo, tá bom? Então vamos lá para esse bate-papo. Muito obrigada por você ter recebido esse convite, ter se alegrado com ele, né? Porque Claro, a gente estava até meio, eu pelo menos, não sei, você estava um pouco ansiosa, porque é a primeira vez, né, que eu vou fazer eu também. esse bate-papo. E só queria fazer algumas pontuações, pessoal, porque é o seguinte, o Douglas não é cientista nem eu, né? O Douglas, ele não vai falar em nome... Quer falar sobre isso? Basicamente, só queria colocar um aviso que eu não falo, eu só falo em nome de mim mesmo. Eu hoje sou um ateu, mas não falo em nome de ateísmo, de igreja ateísta ou de qualquer outra pessoa, além da minha própria. Todas as ideias que eu for discutir aqui são minhas e só. Então, basicamente é isso. Agora acho que a gente está pronto, né, para esse voo? Vamos. Então, vamos mergulhar. Vamos tentar. Vem conosco. Então, Douglas, eu queria comentar com você, primeiramente te perguntar, qual é a diferença entre ateísmo e agnosticismo? Isso. Então, na verdade, não existe uma diferença. São dois conceitos que, por hora, eles podem até se juntar. Porque existem 4 tipos de crenças, né? Por assim dizer. Você pode ser ateu, gnóstico, ateu agnóstico, aí crente, né? Ou religioso gnóstico e religioso agnóstico. Qual a diferença? Ateísta e o religioso, a gente já sabe, né? Agora, o agnóstico para o gnóstico, ele tem mais a ver com a certeza. Então, por exemplo, tem gente que é religioso gnosticista, ou gnóstico, não sei qual é o termo certo, não lembro agora. Que significa o quê? Que a pessoa crê e tem 100% de certeza da existência. E o agnóstico é aquela pessoa que... O ateu agnóstico, ele não acredita que existe, mas ele não dá a certeza. Ele não tem 100% de certeza que existe. Ele diz, pode ser. Pode ser que sim. Eu acho que não existe, mas não põe mão no fogo. O ateu agnóstico. Agora o religioso, o religioso agnóstico, ele já pensa, eu acho que existe, mas eu não sou dono da verdade. Pode ser que eu esteja errado. Seria bom, né? As pessoas pensarem assim, né? Eu acho que... Não é o meu caso. Agnóstico é um termo muito legal. Eu gosto também. Eu acho que... Não sei, às vezes a pessoa... Tem gente que acha que o agnóstico fica em cima do muro. Eu já vejo de uma outra forma, né? Dependendo do contexto. Eu acho que é mais uma pessoa que não quer ser dona da verdade. E se declara dessa forma, né? No contexto religioso, o agnóstico é isso que eu expliquei, entendeu? Bom, eu também queria te perguntar, queria que você comentasse, né? Como é que foi a sua infância, por que você se tornou ateu? Se foi porque simplesmente deu um clique, tal, mas antes disso eu gostaria que você falasse da sua origem, né? Porque eu conheço, você até já tocou na igreja evangélica, né? No grupo
de louvor. Sim. Eu queria que você falasse dessa experiência. Tentando encurtar um pouco a história, mas assim, quando eu era pequeno, eu lembro de uma situação que aconteceu na escola, que foi assim, eu estava conversando com o meu amigo, e aí, por algum motivo, o assunto caiu em religião, e aí ele falou, eu sou católico, não sei o que, né? E aí ele perguntou a minha religião, e aí eu falei, eu não sei qual é a minha religião, não sabia nem o que era. E aí eu fui pra casa, e fiquei pensando que religião que eu era, que religião que eu tinha, que eu não tinha, se eu acreditava em Deus ou não. Passaram-se alguns anos, né? Isso eu devia ter uns 9, 10 anos. E aí, aos 13 anos, eu entrei na igreja evangélica, né? Aí descobri que eu era cristão, ou crente, ou evangélico, como queira chamar. E nessa época como eu posso dizer? Não que eu sentia uma falta de ter uma religião, mas eu sentia que ter entrado na igreja supriu uma lacuna que existia ali na minha vida, que a igreja, de alguma forma ou outra, supriu essa necessidade. E por muito tempo eu acreditava nas coisas que eu ouvia, né? Gostava muito de ir na igreja por muito tempo. Isso que eu ia te perguntar, se você foi feliz ali naquele momento. Fui bastante feliz por muito tempo na igreja. E como que eu me tornei ateu, né? As pessoas, elas se tornam... na verdade, assim, um passo para trás. As pessoas, elas se tornam ateus ou ateias, ou ateu mulher, não sei qual é o termo correto para ateu mulher. Vou chamar de ateu também. Se tornam ateus porque o ateu, ele é a falta de crença em uma divindade, seja ela qual for. Seja ela o Jesus, o Maomé, o Buda, o Thor, qualquer divindade que seja, é a falta de crença. Não significa que é 100% de certeza que não exista. Lembra do que eu falei? Tá. Entendeu? É a falta da crença. Às vezes a pessoa não acredita em Deus, ou não acredita em divindades como um todo, mas ela acredita no poder dos cristais. E ela acha que se ela ficar segurando o cristal na mão, vai dar sorte. Então entendeu? essa pessoa é ateia. Essa pessoa ela é ateu, mas ela tem uma certa espiritualidade, como queira chamar, mas não acredita em divindades. Divindades. Naquela criação, né? Um poder maior, um ser que criou os céus e a terra e o ser humano. Eu, Douglas, me tornei ateu, entre aspas, né? Por que entre aspas? Porque dá a impressão que... Ou então vamos tirar as aspas. Sim, tá bom, me tornei ateu. Eu gostaria que fosse com as aspas, tá? Não, tá. Mas no meu caso foi assim, conforme foi passando o tempo, eu fui tendo experiências ruins com a igreja, não com a igreja que eu ia, com a crença cristã como um todo. Por quê? Porque na minha cabeça, ela, primeiro de tudo, ela demonizava todas as outras. Segundo de tudo, eu fui lendo as histórias e eu fui deixando de acreditar. Eu acredito que foi o meu pensamento crítico que abriu meus olhos para muita coisa que eu falava que não faz sentido. Se eu for listar para você algumas histórias da Bíblia, a partir de Gênesis mesmo, eu botei uma lupa assim, com senso crítico em cima dessas histórias e vi, caramba, não faz sentido. Então assim, hoje eu sou um ateu gnóstico. Eu tenho 100% de certeza que não existe Deus, ou deuses. Você crê nisso? Não, tá. Não, eu tô falando de verdade. Eu não sou daquele tipo que fala, mas o ateu crê. Então, não, eu tô fazendo uma pergunta honesta. Na minha concepção, eu tenho certeza que não existe nenhuma divindade. E nenhuma divindade, ou se eu quiser ser politicamente correto, eu posso falar assim, nenhuma divindade apresentada até hoje, em qualquer literatura que a gente tenha... eu acho que seria mais adequado. Não existe. Então, nas histórias do Alcorão também, eu já li algumas, não li o Alcorão inteiro, mas assim, tem histórias lá que, pra mim, são tão fantásticas quanto as da Bíblia. Fantásticas no sentido de fantasiosas, né? Isso pra mim, de novo. Claro. E aí foi isso, entendeu? Foi assim que eu me tornei ateu. Foi lendo a Bíblia, né? E me vendo cada vez menos... distante. Não distante, mas eu vendo assim, não pode ser isso. Não bate. Pra mim não bate, a ponta não bate. Tá. Então eu vou adiantar uma pergunta que então não foi, porque muitas pessoas, eu tenho amigos, né, ateus também, outros amigos, e eu cheguei a perguntar, porque eu não gosto muito, sabe, pessoal, daquele tipo de pergunta que você, eu vou encantar, agora eu pego a pessoa, agora eu odeio, eu não gosto também a palavra odeio, mas eu detesto esse tipo de confronto, pergunta, agora eu te peguei. Religioso de verdade, aquela pessoa que crê bastante,
e tem toda certeza, ela nem procura esse tipo de assunto para falar. É como mais ou menos o ateu. Por que o ateu vai ficar tentando entender? Porque, né? Acho que cada um tá acomodado na sua fé ou na falta de fé. Mas existe, assim como tem o religioso chato que tenta converter todo mundo, já ouvi falar também. Também tem o ateu chato, mas também tem o ateu chato que tem. fica indo em grupos de religião pra ficar discutindo, então tem, né? sabe? Não tem nada a ver. Eu acho que uma discussão saudável não é tida dessa forma. Então, eu vou adiantar essa pergunta, que é, a gente às vezes vê muitas pessoas que, quando a gente pergunta, eu perguntei para alguns ateus, pode pôr mais um pouquinho mais pra cá, porque ele mesmo providenciou esses... Ele trouxe pra gente, né, achei super legal. Tá lembrando o canal de quem? Beto Ribeiro. Do Beto Ribeiro. Beto Ribeiro, um abraço pra você. Eu quero muito estar no seu canal, eu até vou fazer né, esse pedido lá para assistir vocês e tirar foto com você, com a doutora Rosângela e com o doutor Carlos de Farias, né? E outros convidados que você trouxer, adoro o seu canal. Beijo, parabéns pelo seu trabalho. Então, a pergunta é, que eu já fiz para algumas pessoas assim, o que eu reparo em alguns ateus é que assim, alguns que foram cristãos, foram crentes, aquela decepção. Sabe, aquela decepção, aquela frustração, porque Deus não me deu. O meu pai morreu, eu pedi para Deus, né? Na palavra veio que Deus não ia deixar morrer e morreu. Então Deus não existe. Ou decepções com os próprios membros daquela igreja que frequentava, ou com o pastor. Então, no seu caso não foi isso, né? Você deixou claro só para... Isso existe, claro, isso existe, mas também é uma concepção errada que agora, como o meu contexto religioso da minha vida era o cristianismo, a maioria dos exemplos que eu vou dar são exemplos de cristãos, né? Mas o mesmo acontece com ateus. Por exemplo, sigo um youtuber que ele é ateu, mas antes ele era muçulmano. E é uma pessoa muito interessante de conversar a respeito de ateísmo, porque ele tem o background muçulmano e não cristão como o meu. Então assim, o religioso ele tem uma visão errada do ateu, que ele acha que o ateu é decepcionado com Deus, ou decepcionado com não Deus. É o meu caso, tá? Eu acho que existe uma parcela. Existe uma parcela, mas essa parcela é pequena. O ateu ele não é revoltado com Deus. O ateu ele não acredita que Deus existe. Que Deus exista. Não é assim, tipo, eu sou menino birrento, vou parar de acreditar que você existe. Já que ele não existe, não tem por que ele se decepcionar. Exatamente, Ele hoje sabe que ele existe mais. Tem um filme cristão que é super brega, na minha opinião, que se chama Deus Não Está Morto. E ele brega. É porque a mensagem final do filme é essa. Ele tem um professor que é ateu, e no final do filme se descobre que o professor na verdade não é ateu. O professor é um cristão revoltado, porque a esposa dele morreu de câncer, sei lá. E aí o menino do filme fala assim, por que você odeia Deus? Aí o ateu professor fala, porque Deus tirou tudo de mim, não sei o que lá. E aí o menino fala, como você pode odiar alguém que não existe? E essa é a grande mensagem do filme. Ele fala, que brega. Isso é muito brega. Não convence ninguém, né? Não convence ninguém. 0 pessoas foram convertidas por causa desse filme. E é uma concepção errada que as pessoas têm dos ateus, isso. Que o ateu é revoltado com Deus. Não. Entendi. E também eu queria comentar que na faculdade a gente leu Kant, a teoria da razão pura, e no último capítulo dele ele faz uma alusão a essa questão da deidade, né, do ateísmo e tal. Esses canais, eles colocam algumas perguntas para os ateus, que eu, como uma mulher que me sinto, uma mulher de fé, sim. Eu mataria no peito, como se eu fosse ateia. Eu falo, se eu fosse ateia, eu teria uma resposta boa. Se eu fosse ateia, eu teria uma resposta... Então, não pega, sabe? É uma outra pergunta que você fala, e balançaria talvez, mas não pegaria um ateu. De novo, o ateu, assim como o religioso, né, não é um monolito, né? Então tem vários... A pessoa que é ateu, ela pode ter outras crenças, enfim. E... Me perdi aqui, depois você corta. Eu tava quase me perdendo na minha. Não, tá. A minha audiência... Sabe, eles compreendem. Não, é que você vai ter que cortar porque eu me perdi. Você estava falando do monolito. No topo da pirâmide existe lá a falta da crença em qualquer divindade, mas aí você vai abrindo vertentes. Então a maioria dos ateus, eles acreditam na ciência, né? A maioria das... Não acreditam? Não, assim, não que acreditam na ciência. Seguem os preceitos científicos, as explicações científicas de tudo. Então se vem um cristão
e um religioso e faz uma pergunta que o ateu não sabe a resposta, ele tem humildade, ou deveria ter humildade, de falar: ainda não sabemos a resposta. Isso. Porque a ciência é uma constante descoberta atrás de descoberta atrás de descoberta, entendeu? O que era verdade hoje, amanhã pode não ser mais. Pode ser que a gente descubra que, sei lá, a gravidade não é 9,8 metros por segundo. É porque eu sinto isso, eu sinto que é como se, porque ele é ateu, então agora ele vai ter. E uma coisa que a gente estava comentando, né, quando eu e você estávamos conversando sobre esse assunto, no nosso camarim, eu até comentei isso com você, porque, agora quem me perdeu? Se perdeu fui eu. Você estava falando não existe prova de fato negativo. Não tem como você provar uma negativa. Não tem como você provar. negativa. Se você está dizendo Deus não existe, como é que você vai provar? Não é que não tem como ateu provar, porque não existe nada para se provar. O ônus da prova, né, cabe a quem está fazendo a afirmação. Exato. Então, não é o ateu afirmando Deus não existe. É o religioso que afirma: o meu Deus existe. E aí, ok, prova. E aí, se entra numa outra discussão que esses canais, que tem muito canal disso no YouTube, né, de discussão religiosa, eu já assisti muito, né, hoje em dia eu não assisto mais, mas é muito interessante, porque qualquer religioso, seja cristão, seja muçulmano, seja qualquer outro que seja, a única fonte de verdade que eles têm é o livro sagrado deles. E aí pode ser que você fale: tá bom, na Bíblia está escrito que o Deus é o Jeová, e no Alcorão está escrito que o Deus é Alá. Qual dos livros está certo? Qual dos livros tem mais provas? É muito difícil você provar, sendo que a sua única fonte de verdade é um livro que foi escrito há vários anos atrás e que contém histórias fantabulosas e... Na sua avaliação. Na minha avaliação, claro, sempre lembrando. Porque a gente não quer melindrar algumas pessoas. Eu não quero ofender as pessoas, né? Como eu, por exemplo, que sou super crente mesmo. Exatamente, Por isso que hoje em dia a comunidade dos ateus deixou de ficar, não provocando, mas a gente não quer ofender os religiosos, né? Mas vezes os religiosos pegam cutucando os ateus. O simples fato de você querer discutir sobre uma história e tal, a pessoa pode acabar se ofendendo ou achando que você está discriminando e tal, sendo que você só quer colocar em perspectiva uma história bíblica, por exemplo, que na minha cabeça, por exemplo, não faz sentido. E aí, se eu quero discutir com a pessoa pode se ofender. E assim, você está falando de Bíblia, né? Por exemplo, hoje, né? Você sabe que eu nasci de barriga evangélica, né? Minha mãe, quando ela faleceu, meu pai, eles eram muito unidos lá na igreja. Meu pai era mais progressista, a gente brinca que meu pai era mais progressista e minha mãe era mais assim, né? E nós viemos de uma igreja que realmente é uma igreja que eu não recomendo não, porque, enfim, tem uma série de coisas que eu nem gostaria de entrar em, né? É uma igreja, assim, muito respeitada, né? Tem seus defeitos, não né? Ela não tem nenhum problema, assim. Deve ter algum outro problema que toda igreja tem, né? Ela ensina de um jeito que, assim, das duas uma, se a pessoa pecar, errar, né, vamos dizer, ou a pessoa, ela se afunda mais ainda no pecado, porque ela não tem mais jeito, ou ela tira a própria vida. Mas, enfim, eu não quero entrar nesse mérito, mas você sabe que eu vim de berço evangélico, né, de um bem rigoroso até. Depois eu mudei para uma outra igreja, que lá mesmo foi onde eu encontrei aquele Jesus que todo mundo fala, Jesus e Deus, o Deus do amor, né? E é engraçado que lá nessa igreja eu sentia, por causa de todo mundo, né? O pastor também era maravilhoso, os filhos que eram pastores também. O amor de Deus genuíno foi lá que eu aprendi. Então a Bíblia, ela, assim, já que você falou da Bíblia, que são histórias fantasiosas, como eu vejo, assim, aquelas histórias, tem algumas histórias lá que eu na minha convicção, eu falo, não aconteceu desse jeito. Porque se eu acredito num Deus tão maravilhoso, tão poderoso, tão competente para criar tudo que ele criou, a nossa complexidade e tal, ele não pode ter acontecido desse jeito. Porém, eu fico com aquela história, eu acho bonita, porque eu acho que ela tem um fundo, é que nem uma fábula, sempre tem um fundo para você aprender. E eu queria te fazer uma pergunta, eu até anotei algumas perguntas aqui. Com relação ao mal, o ateu não acredita em Deus, que para nós é o bem. Então ele também não acredita no mal. E aí eu emendo, por exemplo, ontem nós sabemos que aconteceu ontem ou anteontem, né, uma coisa grave lá, nós estamos, pessoal, a gente continua aqui na Eslováquia, tá? Só para dizer.
Então, lá no Brasil, mais especificamente em São Paulo, na Zona Oeste, aconteceu aquele caso do menino de 13 anos e tal. E tantas coisas que a gente sabe que acontecem no Brasil, que umas coisas vêm de psicopatas, outras vêm de pessoas ruins mesmo. Como que é o mal para você? Já que o bem, esse bem de divindade não existe, como que é o mal para o ateu? Eu, falando por mim, de novo, deixando bem claro, acredito que muitos ateus pensam igual eu. Assim como Deus não existe, o diabo também existe. Porque existe a natureza humana, que faz alguém entrar numa escola e fazer as coisas que essa pessoa fez. Cabe à ciência, à psiquiatria, psicologia, neurologia entender qual deformidade no cérebro, qual desbalanço químico que faz com que alguém queira fazer. Ou de caráter, né? Ou de caráter, né? Cabe, na minha concepção, a ciência explicar. Mas eu não acredito que exista, por exemplo, um espírito tormentador. Não acredito que exista uma entidade, diabo, né, uma entidade sobrenatural, um diabo com chifre, ou um fantasma de um antepassado que entrou no corpo da pessoa e fez fazer o que ela fez, entendeu? Se a pessoa fala que isso aconteceu, pode ser que eu realmente acredite, mas a gente sabe que existem o que antes a gente achava que era gente endemoniada, não sei o quê. Hoje a gente sabe que existe esquizofrenia, esquizofrênico paranoico, né? A gente sabe que existem várias doenças mentais que fazem com que as pessoas agem dessa forma, né? É conhecido, em muitos casos. A pessoa que ela tem um distúrbio mental, normalmente, ou quando ela tem um surto psicótico, ela fica muito forte, né? Parece que o surto de adrenalina que esses surtos causam faz com que a pessoa fique mais forte. E antigamente, quando tinha 2, 3 homens não conseguindo se virar uma mulher, dava a impressão que ela estava com o diabo no corpo, mas hoje a gente sabe que não é. Mas é a voz que se transforma. A pessoa fica com voz gutural, sim. É uma voz assim demoníaca mesmo, a cara que a mas pessoa você consegue. Um esquizofrênico faria isso? É possível alterar, você consegue fazer careta e você consegue claro também mudar que tem casos voz. Que até é farsa, né? É fraude mesmo, a gente já isso daí não vou nem comentar porque isso a gente já as pessoas fazem... Não tá falando aquilo que é verdade, né? O que a gente entende. Fazendo graça com a fé dos outros, né? Mas assim, hoje a gente sabe que não é demônio que entrou na pessoa e tal. E se a pessoa acredita que está com um demônio no corpo, pode ser que ela tenha um distúrbio mental ou psicológico não diagnosticado, aliado com a crença dela, porque pode ser que ela vá na igreja, né, e acredite no cristianismo ou qualquer religião que seja. E põe tanta fé no mal, né? Porque tem pessoas que falam mais... Exato. Tem muita igreja que dá muito poder pro diabo, né, na sua vida e tal. E a pessoa acha que está com o diabo no corpo, mas porque ela tem esse problema, um distúrbio ali mental. Mas eu não acredito que haja diabo ou espírito maligno. Uma ação maligna, como se aprendeu nas igrejas. Não. Dá pra você entender assim, essa pessoa ela fez isso porque ela queria se vingar de algum coleguinha. Ou a pessoa que entrou, nos Estados Unidos acontece bastante, né? Entrou com arma na escola, é a maldade porque era bulinada. Não, porque a pessoa faz isso por vingança, entendeu? Então, mas movida por alguém que foi mal com ela. E aí se você vai atrás do bully, o bully é porque o pai judiava dele, entendeu? Não estou justificando, estou falando assim... a pessoa... Então, de qualquer forma, é aquela que você colocou no começo. Seria isso, a maldade da própria pessoa, a natureza da pessoa. Exato. Seja nutrida, ele deixou aflorar. Nutrida, ou às vezes a pessoa, infelizmente, tem isso. Pelo menos eu acho que a ciência ainda não conseguiu explicar porque tem gente que parece que ela já nasce ruim, nasce com o coração ruim. Desde criança, mata bicho. A gente não sabe explicar. Eu acho, né? Pelo menos até hoje nunca li a respeito de uma explicação 100% certeira do porquê que tem gente que é assim, entendeu? Nesses canais de argumentação, de discussão, debate entre cristão, entre religioso e ateu, eles falam assim, isso aí você está atribuindo a falta de resposta dessa pergunta ao Deus das lacunas. Porque qualquer coisa que você não consiga explicar, você fala, isso aí é Deus. Isso aí é o diabo. A vontade de Deus ou não? Entendeu? Por que a pessoa entrou na escola e matou 5... foi isso aí o diabo que mandou ela fazer, ela falou, fez, entendeu? Quem criou os céus e a terra, então? A gente não sabe explicar. Por que o lago congela no topo, né? E aí o peixe consegue mergulhar para baixo e tal. Tem um negocinho. Isso aí só pode ser criação divina. Mas não, a gente ainda não consegue explicar por que as coisas acontecem dessa forma. Talvez daqui 50, 100 anos a gente consiga, mas... Entendi. Pelo menos a ciência não atribui isso a Deus ou qualquer divindade que seja. E voltando naquela questão ainda tem uma outra coisa para provocar você. Pois não. Quando eu te perguntei,
você se tornou ateu por alguma decepção, porque pode acontecer, né, tal. E você falou, não foi. Foi porque eu fui ler a Bíblia, eu já li antes, mas aí eu fui ler com um olhar mais crítico, aí eu falei, não tem nada a ver, tudo bem. Mas então vamos separar Deus de Bíblia. Porque eu consigo fazer isso. Então, já que você passou a ser ateu, porque você viu que aquelas histórias não tinham nada a ver com dessa forma, e separando Deus da Bíblia? Vamos dizer que Deus não tem nada a ver com a Bíblia. Mas que Deus? Qual Deus? O Deus da criação mesmo. Qual Deus da criação? Não, porque as pessoas têm medo de falar o Deus da criação. Então eu vou dizer assim, um Deus que criou o céu e a terra. Vamos supor, não existe Bíblia. Deus que criou o céu e a terra, porque eu acredito que não é possível a complexidade que existe no universo, a complexidade de cada ser humano, porque cada ser humano é um universo inteiro andando na rua, tal a complexidade. Nossa mente, nosso corpo, tudo, as árvores, aquela beleza toda tem que ser um Deus criador. Que pode não ter a ver com a Bíblia. Então, se a gente separasse, você daria uma chance ou ainda assim você acha que não existe mesmo? Eu acho que não existe nenhuma divindade. Não existe Deus da Bíblia, não existe o Deus do Alcorão, não existe o Thor, não existe nenhum Deus. Entendeu? Separando, colocando na mesma sacola da Bíblia, pra mim não acredito, entendeu? Consigo acreditar que exista uma divindade. Mas eu também não sei quem criou, não quem criou. Eu acredito na teoria científica, para mim é o que mais faz sentido, né? Porque aí não é uma questão de crença. Eu sigo a teoria do Big Bang. Eu ia te perguntar sobre isso. Que é um mundo que foi criado a partir de uma grande explosão de gases lá, que a gente aprendeu na escola, entendeu? É a teoria... Mas a explosão geralmente destrói. O Big Bang, segundo, eu não sou aprofundada, pelo amor de Deus, vocês sabem nada de nenhum desses assuntos, eu sou aprofundada, eu tô aqui batendo papo só. Certo. Só que o Big Bang seria uma explosão que construiu coisas como árvores, Não, mas veja... como os mares, como o universo. Não. Como que o é Big isso? Bang foi a origem de tudo. A partir da explosão que houve, né, o universo se expandiu e aí as coisas, assim, através de milhões e milhões e bilhões de anos, que foi uma rocha que meio que não que parou, né, mas porque a gente está em movimento no espaço, certo? Mas ele criou, de qualquer... Não, mas você está atalhando uma coisa, a explosão criou uma árvore, não? Não importa, eu sei que tudo foi sedimentado durante bilhões de anos, tudo bem. Mas de qualquer forma foi uma coisa evolutiva, uma coisa que não destruiu como toda explosão, ela construiu, isso você concorda. Se ela construiu... Você está simplificando uma coisa muito Não, eu sei, mas complexa. tem outra que eu vou te perguntar que talvez... Tá, Se você quiser colocar dessa forma, sim, foi uma explosão que construiu, mas qual é? Mas é mentira? Isso aí não é, né? Mas é uma premissa correta, ou é? Não. A premissa está correta. Não. Eu sei que é simplista, mas é uma premissa correta? Porque não podemos passar de uma... Então, o Big Bang não construiu, é isso? Não. Ele não fez foi a origem de coisas. Tudo. É. Mas se ele foi a origem do quê? Daquilo que se tornou depois. Uma árvore surgiu, não foi Deus, então foi o Big Bang, certo? A gente pode dizer isso? Os mares existem depois do Big Bang, certo? A gente pode falar assim? Depois de bilhões e Tudo bilhões bem, e bilhões de anos. Não, isso não tenho dúvida. Claro, óbvio que não. Nem consigo imaginar uma explosão que cria tudo, porque vamos combinar, né? Os mares, o universo todo, nem daria, né? Nem daria. Só se fosse o nosso Deus mesmo, para criar em 7 dias. Bom, enfim, eu criaria até em menos. E aí vem uma outra questão. Por que não criou? Fica a dica. Ele não criou para nos dar um exemplo. Ele não criou, ele descansou, ele que não precisava, porque ele é um Deus, ele não é um Deus. Uma vez eu aprendi isso. Deus não é um Deus de mágica, ele poderia ser. Ele poderia falar, pim, pim, pim. Não, mas ele quer dar esse, porque se ele é pai, ele precisa dar exemplo. E ele dá esse exemplo, né? Enfim. O Big Bang, porque acho que é Santo Tomás de Aquino que falava, o Santo Agostinho, não lembro agora, que falava o seguinte, que se o Big Bang causou, quem causou o Big Bang? Porque, calma, Deus é a causa incausada, ele causa tudo, mas ninguém causou ele, por isso que ele é incausado. E aí eles vão vindo, tá, então você tá aqui porque seus pais te fizeram. Né? Se você tá com uma xícara na mão, alguém veio e fez essa xícara. E vai indo para trás, e vai voltando. Chega uma hora que você é obrigado a dizer, quem provocou o Big Bang? O que provocou essa explosão que construiu, ainda que ao longo de bilhões de anos, tudo isso que a gente vê hoje. De bom e de mal, né? Porque tem coisas ruins também. Então, eu não sei,
nunca fui atrás, mas assim, Isso não balança você. não, porque quem criou Deus? Porque se você for ver, porque a árvore foi criada por um criador. E quem criou Deus? Ah não, Deus ele existe desde o começo, mas do começo do quê? Eu sei o O que nós momento... tínhamos perguntado Quem da criou causa Deus? causada, Isso, né? causa incausada. Então assim, pra mim não é. Não, pra mim isso é uma premissa inválida. Por quê? Se você tem que saber quem causou o Big Bang, quem ou o que causou o Big Bang, você também tem que querer saber quem ou o que criou Deus. Porque eu sei o momento da história em que eu passei a existir, por quê? Porque antes de eu existir, meus pais existiram, e antes dele, meus avós existiram, e consigo ir regredindo até, né, o começo da humanidade, por assim dizer. Chega no Big Bang, no Exato. seu caso. Não. Não, você chega no Big Bang. Você, Douglas, se você for fazer uma regressão, você vai chegar no Big Bang. Tudo bem, se você quer partir dessa premissa que, tudo bem, hoje você está aqui porque bilhões e trilhões de anos atrás houve uma super explosão no universo. Então você também tem que me explicar, me convencer de que em algum momento o Deus que criou os céus e a terra e o universo também foi criado. Porque ou você aceita uma premissa como verdade absoluta, a do Big Bang, ou você aceita a de Deus. Se você aceita a de Deus, você também tem que aceitar a do Big Bang. Entendi, eu não entendeu? entendi o raciocínio. Eu entendi perfeitamente. E é plausível, é legítimo até. Porque a gente tem que ficar pra gente ter essa conversa, a gente tem que ficar no meio termo, senão eu não consigo conversar com Exato. você, entende? E outra, mas tem uma coisa também. Hoje, a teoria mais aceita hoje em dia, a teoria científica mais aceita hoje em dia, até onde eu me recordo, é que o universo foi criado a partir dessa grande explosão. Pode ser que daqui 100 anos mude, se descubra que a origem do universo se deu por outros fatores, entendeu? E aí cabe a ciência, por A mais B, trazer provas de que, né? Porém, hoje tudo corrobora para que, pelo menos o ponto mais distante possível, não vamos dizer que é o início de tudo, mas o ponto mais distante possível, onde a gente consegue chegar ou imaginar a origem do universo, foi essa explosão. Agora, o que acontecia antes? É a mesma O que pergunta causou? do que aconteceria antes de Deus, né? Quem criou A Deus? Bíblia fala que era um vácuo, né? Um vazio, e entendeu? surgiu. E aí você diz, bom, o Big Bang também pode ter sido assim. Era um vácuo e surgiu do nada. Né? Seria mais ou menos isso. Eu entendi. Por alto seria isso. Mas já que você falou em prova, e aí sim vem a minha área, né? Que eu sou advogada e a gente entende o mundo das provas e tal. Quando vocês falam de prova, me parece, eu queria que você me corrigisse, que é a prova documental. Pode ser qualquer tipo de prova que... Então, porque tem o seguinte, no mundo jurídico, quem afirma tem o ônus da prova, ele tem que provar. Só que no mundo jurídico, a prova não é só documental. Tá, eu sei onde você vai chegar. Eu sei onde vai chegar. Mas não antecipa porque Não, mas deixa eu já... Não vou antecipar, mas... a premissa está errada. A premissa... Porque o importante é a premissa, né? A premissa está errada, porque assim, não é qualquer prova que Deus existe. Aqui está na Bíblia. A prova de que Deus existe aqui é a Bíblia. Não, tudo bem. Eu já entendi. Temos provas históricas, temos mais prova histórica de que, sei lá, 500 anos atrás as pessoas Por isso que eu viram... te fiz a pergunta, qual a prova? Então me responde de novo. Agora que você já sabe qual vai ser a pergunta. Que tipo de prova que poderia... Olha, senhor ateu, tá aqui agora, o que você acha? Aí você fala, bom, agora... o que pudesse qual ser... seria? Eu acredito que qualquer coisa que pudesse ser cientificamente validada e... Cientificamente validada. Qualquer prova que fosse cientificamente validada, é isso? É difícil, porque que tipo de prova você apresentaria para provar que Deus existe? Não, mas eu quero que você responda primeiro essa pergunta. Não, eu não sei. Você precisa responder a minha pergunta para eu te colocar uma provocação. Documentação, acho que, assim, um documento escrito, um papel escrito... Que... Não, porque a ciência não vai pegar a Bíblia. Ela não vai pegar o Não, papel. mas qualquer coisa que seja. Um fenômeno natural? Não, porque um fenômeno inexplicado não pode ser atribuído a Deus, porque pode ser que ele seja inexplicado com a ciência que a gente tem hoje. Tá bom, então eu vou fazer a pergunta de outra forma. Não, eu não sei tipo de prova, porque é difícil você pôr em prova física, Mas sei aí lá. você me faz assim, né? Eu não posso continuar a minha Não, pergunta. Tá, se Deus abrisse os céus e desse... Não é isso não. Esquece Deus, você não acredita em Deus. Esquece Então, mas Deus. tá. Não, mas veja... Não tem prova que o ser humano possa Você apresentar. não tá ouvindo a minha Tá, pergunta. então faz essa pergunta. No mundo jurídico, existem vários tipos de prova. Aí você poderia dizer assim, não, mas é só no mundo jurídico. Não, porque a ciência, ela se vale não só de prova documental. Muito pelo contrário. Você está falando de Bíblia, e Bíblia a gente vai deixar de lado, o Corão vai deixar de lado.
Mas para a ciência, a prova documental nem é a mais importante. A ciência, ela se debruça em cima de experiências, de observações, não é isso? De metodologias, não é isso que a ciência faz? Sim. Teorias. Uma das provas que é utilizada no mundo jurídico, e ela é válida como prova, e eu posso dar exemplos, é a prova testemunhal. E calma. Só que a ciência, ela, quando ela vai chegar bater o martelo, porque eu sei que a ciência bate o martelo hoje, maçã hoje não é bom, daqui a 10 anos, pode comer maçã, que maçã... A gente sabe que tem muitos interesses por trás também. Então, voltando, a ciência, ela não se baseia só em prova documental, ela vai muito mais em cima de metodologias, de experiências, de observações. Exato. E a gente tem pelo mundo quantas pessoas, eu sou uma delas, que pode dizer, eu tive várias experiências com Deus e eu posso atestar que isso veio de Deus. Não pode ter vindo, pode não chamar de Deus, você pode chamar de divindade, você pode chamar de uma força superior, mas fato é que não é dessa terra. E é uma experiência que você acha que a ciência, você acha que ela tem o direito de ignorar todas essas experiências de milhares de pessoas pelo mundo? Sim, porque esses experimentos científicos, né, as teorias e tal, os cientistas buscam isso para quê? Qual é o grande objetivo? É conseguir reproduzir esses tipos de fenômenos para provar que isso é uma coisa reproduzível, né? O objetivo de todas essas teorias é fazer com que alguns eventos se tornem reproduzíveis para simplesmente dizer, não, isso aqui não é Deus, não é sobrenatural esse evento. Por exemplo, sei lá, o arco-íris. Tem uma experiência. O arco-íris não é nenhuma divindade que botou ele no céu, é só um efeito, né, de luz, que a luz refração da luz nos pingos de chuva e tal, que causa arco-íris. Não tem nada a ver com um dia bom, com um dia ruim. É um dia chuvoso que depois teve arco-íris, entendeu? Entendi. É esse tipo de coisa. Você falou das experiências pessoais. É totalmente descartável, porque, por exemplo, alguém pode chegar e falar assim, Deus apareceu para mim em um sonho e disse que tal coisa vai acontecer amanhã. E se acontecer? Exatamente como a pessoa. Pode ter sido uma grande coincidência. Porque já aconteceu comigo. É uma coincidência. De a pessoa falar, ou de eu pensar e acontecer, ou eu sonhar, aconteceu mais de uma vez, assim, exatamente como eu sonhei, exatamente como... E eu não tinha, e não era coisa assim, por exemplo, com um carro meu. Não era uma coisa que eu tinha já vivido ou que eu estava preocupado. Não tinha nada. Simplesmente eu sonhei e aconteceu. É uma coincidência. É só uma coincidência. Mas tantas coincidências assim, você acha que... Sim. Tudo é explicável. Sim. Até porque existem profecias ou sonhos que a pessoa sonha e não se cumprem. E aí? Tem muitos mesmo. Aliás, mas é porque o papel do sonho não é esse, né? O papel do sonho é você sonhar. O sonho tem uma função, até os psicólogos explicam isso, que é necessário para o ser humano sonhar, etc. Só que, para as pessoas que têm essas capacidades, que a gente entende que sejam dons, alguns sonhos delas não são sonhos, são sonhos especiais, eu vou dizer. Entendeu? É nesse sentido. Tá? Mas deixa eu te falar, olha, o bate-papo está rendendo, né? Porque já está dando quase uma hora, né? Que a gente está aqui conversando, e algumas pessoas que souberam que você vinha, elas me pediram para fazer algumas perguntas, né? Certo. Tudo bem? Então vai ser agora um bate-papo. Pode ser. Quando a pessoa está perguntando aqui, eu vou dar uma resumida. Quando uma pessoa que é crente, que acredita muito em Deus, ela tem um problema assim, que ao ver dela é insuperável, ela está no desconforto, no trabalho, no amor, no relacionamento, enfim, nos negócios, ela está se sentindo oprimida, ela está mal. E ela não adianta ela contar para ninguém, ou ela não quer contar, enfim. Geralmente, a pessoa que é muito crente em Deus, ela estabelece um diálogo interior e ela começa a conversar com Deus e às vezes transforma até essa conversa numa oração, pedido de orientação, alguma coisa que ela precisa. Com quem você estabelece esse diálogo? Porque você não tem esse ponto de apoio que a gente sente isso em Deus, né? Como que é? Essa pessoa achei interessante essa pergunta. Eu converso com outras pessoas. Eu não sinto necessidade de falar meus pensamentos ou minhas dores para um ser sobrenatural. Porque você não acredita que ele existe. Mas se a pessoa precisa disso para se dar forças para lutar, sabe? Ou de repente... Quem te dá força para lutar? Eu mesmo. Tá. O mundo sem fé em Deus, sem divindade nenhuma, seria um mundo melhor ou pior? Eu acho que seria melhor porque assim, a religião causou inúmeras guerras.
né? Todas as religiões, ou a maioria das religiões, causaram inúmeras guerras. Mas principalmente cristianismo e islamismo só assim, causou muita desgraça, né, na humanidade. Então, sim, muita coisa boa também. É isso que eu te falo. Muita coisa boa, sim, mas assim, eu acho que no frigir dos ovos, a Idade Média, as pessoas eram queimadas porque... Você já viu, tem um meme que a... Sabe aquela... Acho que uma mágica que as pessoas fazem, que ela, tipo, afasta o dedo, assim, e tal? Ah, já vi. Então, eu não sei fazer, né? Você sabe o que eu tô falando, né? Aí as pessoas falam assim, um meme assim, mulheres. Aí tem uma mulher fazendo isso. Aí a Inquisição, é um padre olhando pra mulher e na cabeça dele ele imaginando uma forca, entendeu? Porque, nossa, qualquer coisa que era minimamente desvio da... Se fosse considerado feitiçaria, ia pra fogueira. Qualquer coisinha era fogueira, qualquer coisinha era morte, entendeu? E isso atrasou a humanidade muito tempo, né? Várias queima de arquivos, queima de livros, essas coisas, né? Muita coisa se perdeu nessas guerras religiosas, né? Muitas vidas, principalmente muitas vidas. E pode ter morrido ali muitas pessoas extremamente... Com certeza morreram pessoas extremamente inteligentes que... Né? Sim. E você acha, então, que bastaria o respeito, né? Sem dúvida. Nem precisaria de amor, eu costumo falar isso, nem precisaria de amor humano se tivesse respeito. Bom, aí a última pergunta, que é uma pergunta que eu ia mesmo fazer. Mais uma. Você acha que o ateu, ele tem um QI acima da pessoa que é cristã? Porque tem muito isso, né? Os ateus são muito inteligentes. E os religiosos são pessoas com QI. Você acha isso? Ou que seria uma muleta, que a crença é produto de pessoas que têm um emocional mais fragilizado? Não, de forma alguma. Porque assim, às vezes a pessoa, ela... Primeiro, igual no seu caso, você já nasceu num berço religioso, né? Então você já foi incutido em você desde pequena a religião. Então é uma faceta da sua vida. Existe ateu burro e existe religioso gênio, né? Assim como existe ateu gênio e religioso burro. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E mau caráter também, né? Dos dois lados, entendeu? No frigir dos ovos, o ateísmo é só a falta de crença em qualquer divindade que seja. Não é nada além disso. A pessoa pode ser burra e ruim, e ser ateu. Ou pode ser generosa, boa de coração, e ser ateu também, entendeu? Uma coisa não tem... São aspectos diferentes da personalidade da pessoa. Personalidade, caráter, tudo. Tem muito mais a ver, eu concordo totalmente. E eu sou uma evangélica, né? Eu sou protestante, meio diferente mesmo. Agora, faço questão dessa fé que eu tenho em Deus. Mas por exemplo... Deus pra mim é um amigo, assim, sabe? Não é pra eu ficar pedindo coisas pra ele. Pessoa que tem fé, ela não lembro como você colocou, mas emocionalmente frágil, um negócio assim, algo parecido. Teve uma vez que eu fui parar no hospital, né? E eu achei que eu ia morrer. E aí eu não queria incomodar ninguém, né? Na hora que eu tava no hospital, não queria ligar pra ninguém, porque o meu irmão, na época que isso aconteceu, ele tava aqui na Eslováquia, isso aconteceu, eu tava lá no Brasil. Não quis ligar pra minha mãe, não quis ligar pra ninguém. A pessoa que eu ia ligar, um primo meu, ele ia ter que pegar o Uber pra ir até lá, eu ia dar tempo e tal. E eu achei que aquele dia eu achei assim, não, hoje não passa, hoje eu vou morrer. Caramba, eu não tenho um Deus que exista que vai descer do céu pra me salvar. Aqui eu tô totalmente sozinho. Eu estava sozinho, eu estava 100% dependente da competência das pessoas que estavam ao meu redor me prestando socorro. E eu não tinha nada pra me apegar. Eu me apeguei assim, já era, vou morrer. Vou morrer essa morte estúpida. E você desejou ter esse Deus? Não, porque pra mim ia ser como se eu não sentia necessidade de ter Deus. Porque, não que eu já superei, mas assim, eu não acredito, entendeu? Então, se existisse... Mas você pensou? Não, mas eu pensei assim, pena que não existe. Você gostaria que existisse, então? Se existisse, eu poderia ter orado, né? Então, o meu pensamento nessa hora foi, tô sozinho, não tem ninguém pra me salvar. Quem vai me salvar aqui é o médico e a médica, né? Era uma médica. E os enfermeiros. E conseguiram me salvar de fato. E foi isso. Entendi. Bom, eu tenho algumas perguntas, mas né, a gente já está 1 hora, senão a live já está longa, né? E a pergunta é, quem é Jesus para você? Para mim, Jesus é o personagem da Bíblia. Ele existiu? Existiu na Bíblia. Mas ele pisou nesse mundo? Não sei dizer. Entendi.
Então tá bom, bom, eu tenho só gratidão, né, por você ter aceito o convite, pelo incentivo que você dá pro meu canal, né. E aí, pessoal, eu também quero agradecer a você que ficou até o final. E eu tinha falado que nós íamos fazer uma revelação, né, talvez algumas pessoas já até saibam, mas o Douglas é o meu filho mais velho, ele é o meu primeiro filho e eu quero dar um abraço. Obrigada, viu, por tudo, obrigada por você ser meu filho. Porque não deve ser fácil ser filho de mãe como eu. Mas eu gostei. Não sei se você gostou, espero que você tenha gostado. Sim, sim. Espero que você tenha gostado. E de novo, né, Douglas? Os pedidos Beto finais. Ribeiro. Beto Ribeiro. E quem mais? Você vai falar no final? Por favor, você deixa um like, se inscreve no canal e ativa as notificações. Tá bom, pessoal, muito obrigada, viu? Espero que vocês tenham gostado. Foi o primeiro bate-papo, né? O primeiro vídeo desse formato. E espero você para o próximo vídeo. Bye, bye! Tchau, tchau. Mas tem que dar pra uma Peraí. Encolher a barriga aqui assim, ó. Mas você não precisa, né? Eu aqui. Porque você assistir antes de... Dei spoiler aqui. Não, Corta. Tá. Será que gravou? Vai, não gravou. Ficamos uma hora falando aqui à toa.